Oi, eu sou o Matheus e falar um pouco sobre o petróleo. Sou aluno do Colégio Marconi e eu estou aqui no posto do Extra e vou falar um pouco para vocês sobre a origem do petróleo, produtos derivados do petróleo, extração do petróleo, principais países do produtores da história do petróleo no Brasil e fósseis Petrobras. Surgimento do petróleo. Há inúmeras notícias de como foi surgido o petróleo, mas a principal e a mais aceita foi restos orgânicos de animais, vegetais, no fundo de mares, oceanos, lagos, etc. Sua composição química é a combinação de moléculas de carbono e hidrogênio e hidrocarbonetos. Uso e derivados. Além de gerar gasolina, que serve de combustível para grande parte dos nossos automóveis, que circulam no mundo, vários produtos são derivados do petróleo, como, por exemplo, a parafina, gás natural, produtos asfálticos, nafta, petroquímica, querosene, solventes e etc. Agora eu vou falar um pouco para vocês o primeiro poço da história que foi encontrado, que foi a 21 metros de distância. O primeiro poço do petróleo foi encontrado nos Estados Unidos, na Pensilvânia, no ano de 1859. Ele foi encontrado em uma região pequena de profundidade de 21 metros, como eu já falei. Ao contrário das escavações de hoje, que ultrapassam a 6.000 metros. E consumidor mundial são os Estados Unidos. Por esta razão, necessitam importar cada vez mais petróleo para outros países. O maior país produtor de petróleo são os países que possuem maior número de poços de petróleo e estão localizados no Oriente Médio e, por sua vez, são os maiores exportadores mundiais. Os Estados Unidos da América, a Rússia, Iraque, Líbia, Irã, Canadá, Cazaquistão e muitos outros países são considerados os maiores produtores mundiais, não se esqueçam disso. O petróleo no Brasil, a primeira sondagem foi realizada em São Paulo, entre 1892 a 1896, por Eugênio Ferreira de Camargo, quando ele fez a primeira perfuração na profundidade de 488 metros de profundidade. Contudo, o poço jorrou somente água sulfurosa, infelizmente. Mas foi somente no ano de 1939 que foi descoberto o óleo de Lobato, mas foi na Bahia, não foi em São Paulo. A Petrobras foi criada em 1959 com o objetivo de monopolizar a exploração do petróleo no nosso Brasil. A partir daí, muitos poços foram perfurados atualmente. Atualmente, a Petrobras está em uma das maiores empresas petrolíferas do mundo. O petróleo é uma das principais commodities minerais produzidas pelo Brasil. Tipos de petróleo. Outro petróleo produzido é o petróleo light, petróleo leve sem impureza. Outro petróleo é o petróleo naftalínico, que é petróleo com grande quantidade. Tem o petróleo parafínico, o petróleo aromático com grande concentração de hidrocarbonetos aromáticos. Petróleos de risco ao meio ambiente. Por se tratar de um produto com um alto risco ao meio ambiente para a nossa população, árvores, mares, etc., o petróleo provoca graves danos ao meio ambiente quando entra em contato com as águas de oceanos e mares ou com a superfície do solo. Vários acidentes ambientais envolvendo vazamento de petróleo já aconteceu, seja de plataformas, navios cargueiros, etc. Já ocorreram nas últimas décadas. Quando ocorre no oceano, as consequências ambientais são drásticas, pois afeta o ecossistema litorâneo. O petróleo pode acabar matando animais e muitos outros seres vivos que pode prejudicar o nosso ciclo da vida. Você sabia que ao sofrer decomposição no fundo dos oceanos, sob alta temperatura e pressão, o fitoplâncton se transforma em petróleo? Porém, esse processo pode durar muitos e muitos anos. No final do século XIX, com a invenção do automóvel, com um motor de combustão interna, o petróleo passou a ser uma das principais fontes de energia do mundo. É comemorado em 29 de setembro o Dia do Petróleo e 28 de dezembro é o Dia do Petroquímico, profissional que atua na indústria de produção de derivados de petróleo. Essa aqui foi a minha reportagem no posto de gasolina do Extra, explicando para vocês um pouco sobre o nosso petróleo que a gente achou no posto, etc.
Então, vocês vão lá com o Eric, ele vai explicar, aprofundar um pouco mais do assunto com vocês. Bom dia, aqui quem fala é o Eric, trazendo mais um pouquinho aqui sobre o petróleo, como o Pleno já tem apresentado aí pra gente. E eu vou falar aqui, o petróleo se formou há milhares de anos, quando os fósseis se degradaram a partir das rochas sedimentares e viraram um líquido meio pastoso, que fica, como a gente pode ver aqui, muito abaixo do solo, debaixo de várias e várias camadas. Como aqui podemos ver a camada pré-sal e a camada pós-sal, que são as camadas antes e depois de ser encontrado o petróleo. As indústrias petroquímicas geralmente são situadas nos mares, em cima das principais áreas de petróleo. Como podemos ver aqui na imagem, tem canos indo para baixo do solo, lá para baixo mesmo, como se fossem tipo canos para encontrar isso daqui. Essa daqui é uma terrestre, que já é situada no solo, com um super cano indicando aqui para baixo do petróleo. E é assim que são encontrados os petróleos ultimamente, e durante vários e vários anos. São decompostos de fósseis e matérias orgânicas que situaram-se na água e foram cobertas por rochas sedimentares. Muito obrigado, esse foi o nosso vídeo e um bom dia a todos. Estamos aqui para apresentar mais um Torta na Cara aqui na nossa rede Marconi. Estamos aqui com o nosso Breno, que vai ir contra o Pedro. As regras são as seguintes. Vai engolir torta, irmão. Ó, ameaça de morte. Porra! As regras são as seguintes. Eu vou fazer a pergunta e o candidato vai ter 30 segundos para responder. Se ele responder certo, até acabar o tempo, ele dá a tortada no outro. Agora, se ele responder errado, ele toma a tortada. E se não responder no tempo certo, também toma a tortada. Vamos lá. Vamos na orelha, Pedro. A minha orelha é grande, eu vou ficar aqui. Primeira pergunta. Cite 3 derivados do petróleo. Petróleo, querosene e o pitch da estrada. Errou. Lógico que não. Você falou petróleo. Petróleo tá errado. Ô, calma. Por favor, Pedro, vai te Vem mais pra cá. No meu cabelo não. No meu cabelo não, Pedro. Se você for no cabelo, eu vou ficar muito puto com você. Calma, não coloca ainda. Vai ser devagar pra não cair no chão, cara. Vai. Não, fica parado. Vai tomar duas. Vai logo. Vou me enxergar na cara. Olha pra lá. Vou mijar nas costas. Vou mijar. Mano, é que tava indo muito. Calma, irmão. Caralho, parei, vai engolir. Nossa, viado. Engolir o prato. Mais aqui. O Rafa falou que usou tudo. Tá. Por que será? Tá bom. Segunda pergunta. Qual o maior continente produtor de petróleo? Continente? Um continente asiático. Acertou. Aí. Calma. O cabelo não. Tortada no Pedrão. Calma. Tortada no Pedrão. Tortada no Pedrão. Vamos lá. Vai, segura o cabelo. Vamos lá. Vem mexendo na câmera que é pro Newton essa. Nossa, olha pra câmera. 1-1, tá tudo empatado. Vamos dar um exemplo. Continua. Se um barco carregando petróleo naufragar, se ele cair, o que vai acontecer com o petróleo na água? O que pode causar? Pedro. A morte de animais marinhos. Não é só isso. É pro ambiente, filhão. Continua. Só sei disso, mano. Certo. Vamos consultar aqui animais e águas e superfícies dos solos envolvidos em vazamentos. Vazamentos, que é o petróleo Não, que ele cai na errou, água. mas ele falou só uma parte. Ele acertou. Ele falou só uma parte. Não, mas cara, tá da minha Tá bom, vez. vai. Ô Pedro, vai na moral, Não, mano. não vou. Eu já tirei do meu olho. Mano, tem gente vindo.
2-1 pro Pedrão. Pode ir. Para de graça. Não vai não. Vai. Não vai. Vai, não. Vai logo. Não. Vai cair o bagulho. Nossa. Ele... Vai. Foi até o cabelo, mano. Aí, ó. Nossa. Duas, três. Limpa. Aê! E esse foi o nosso vídeo sobre petróleo de química. Falou, rapaziada, tomara que gostem.